Dia 7 de março. Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração de Jesus, 1770. Santa Ana Rede, em religião, Teresa Margarida do Sagrado Coração, religiosa eleitíssima do Carmelo Florentino, apresenta-se com o seu suave perfil, coroado de luzes humanas e celestes, digno do pincel de Fra Giovanni de Fiesole. Pia depositaria na herança da Santa Vidente de Pará e Lemonial. Ela a contínua no nome e no ardente zelo para com o coração divino, enquanto antecipa não somente quanto ao nome a Santinha de Lisieux, com a qual possui evidentes semelhanças e afinidades. Aos 15 de julho de 1747, despontou em Arezzo essa bela flor e veio alegrar uma casa senhoril, na qual era tradição o culto da ciência e da arte, e na qual brilhava igualmente a antiga fé. Foram seus pais Inácio Rede, sobrinho do poeta e materialista Francisco Rede, e Camila Balatti, piedosa matrona oriunda de Sena. Prevenida pela graça, ela nos primeiríssimos anos importunava os seus com as profundas interrogações que cedo agitam as grandes almas. Chamem-se Ana Rede ou Tomás de Aquino. Quem é Deus? Onde está esse Deus grande? Que devo fazer para agradar-lhe? E ela depois teve de confessar de si mesma: Jesus bem sabe que desde minha infância não tive outro desejo senão o de agradar-lhe e tornar-me uma santa. Palavras não muito diversas daquelas que repetia de si e da mesma idade a pequena santa de Lisieux. Aos 9 anos foi acolhida no mosteiro das Beneditinas de Santa Apolônia de Florença, onde, recebendo educação, se abriu a um tempo, como lírio, aos orvalhos celestes. Aí lhe fez ouvir no coração a sua voz a grande Teresa de Jesus, declarando-lhe que a queria entre suas filhas. Voltada ao seio da família, levou para lá aumentadas a graça e a bondade que lhe coroavam a delicada adolescência. Aos 17 anos descobriu aos seus o firme propósito de fazer-se carmelita. O afeto pelo pai, que nela era vivíssimo, tendo com nele notáveis afinidades espirituais, ela deixou piedosos e esmerados escritos, tornou-lhe mais doloroso, mas também mais generoso o desapego da família. Acostumada a prolongar com ele escolhidos colóquios até as horas mais avançadas, quando já estava iminente sua despedida do mundo, ouviu dizer-se-lhe uma tarde entre lágrimas: Então, querida filha, tu me abandonas? E Inácio Rede, com a linguagem um pouco artificiosa do tempo, nos conta qual foi o ânimo e a atitude da jovenzinha diante daquela inesperada interrogação. A tal surpresa, talvez a maior que naquelas circunstâncias pudesse tocar o seu coração, como triunfadora invicta, ficou algum tempo quase estática e destemida diante de mim, e depois, sem dizer-me palavras, se retirou para o seu quarto. O pai, em compensação daquele momento de humana fraqueza, entregou-se em pessoa a apresentar-lhe a entrada no Carmelo. E nesse ínterim lhe dizia: se todos os mosteiros das Teresianas não te pudessem receber, que coisa farias? E ela, com franqueza: nesse caso, me faria capuchinha para viver em um instituto rígido. Em 1764, satisfazendo ao voto do seu coração, entrou para as Carmelitas Descalças de Florença, e logo apareceu como anjo naquela a qual tinha o costume de chamar Casa de Anjos. Em uma breve pausa fora do claustro, que era de rito, como consta até da grande narrativa manzoniana, ela foi com o pai a Alverna, onde obteve novo fervor sobre as pegadas purpúreas do Serafim de Assis. Aos 10 de março de 1765, acompanhada do pai e da nobreza florentina,
a qual aprendiam vínculos de parentesco, apertando o crucifixo, atravessou a rígida clausura, desfeito o delicado semblante de palidez pela humana ferida de separação. Porém, contentíssima em seu coração pela grandeza do sacrifício amado e fortemente levado a cabo. Noviça sob a austera direção de Madre Teresa Guadani, irmã do piedoso purpurado carmelita descalço, ela caminha rapidissimamente na via da perfeição, ao ponto de tornar-se, jovem como era, um exemplo para as religiosas mais provectas. Meu pai, escrevia ela com o espírito do evangelho ao seu pai, eu quero desapegar-me do Senhor para ser toda de Jesus. Palavras nas quais a medida do sacrifício se torna patente da medida mesma do afeto, que aí se revela particularmente vivo e profundo. Exatíssima no cumprimento da regra amante, ela de elevada condição, dos trabalhos manuais, porque com eles queria ganhar o pão. Emula do Gonzaga na pureza, como se a dura disciplina carmelitana não fosse para ela penitência já áspera. Com os austeros dispositivos, as lãs e as sandálias grosseiras que irritavam os seus delicados membros, tornava mais áspera ainda com pequenos expedientes, ensinados pelo amor que tudo pode, trazendo, entre outras coisas, um crucifixo de metal sobre o peito, que era um verdadeiro e cruel cilício, no que bem podia repetir as palavras do cântico. O meu dileto é para mim um ramalhete de mirra. Ela bem sabia, mesmo naquela idade, a grande lei expressa naquelas palavras da imitação. Sem dor não se vive no amor. E com os sacrifícios buscava tornar-se aceita daquele a quem só amava. Do seu amor nos são particulares testemunhos sua ternura para com a divina Eucaristia, a devoção precursora ao Sagrado Coração de Jesus, que lhe sugeriu o nome e o sobrenome de religião e que era um como protesto antecipado contra o próximo e fugaz parêntese do jansenismo toscano que teve à frente o infeliz prelado Cipião Risse. Nem menos suave era a sua devoção pela Virgem, como também delicadíssimo era o seu amor para com os próximos, pelos quais se consagrava vítima de expiação ao Senhor, enquanto que pelas co-irmãs mais aflitas e necessitadas prodigalizava-se a si mesma, ambicionando os serviços mais humildes e menos procurados. E assim, tendo apenas 22 anos, encerrou a breve jornada, depois de penosíssima agonia. Em 7 de março de 1770, presos ao seu crucifixo de latão os lábios virginais e sobre o rosto da moribunda, no momento supremo se acendeu uma luz sobre-humana, como que transfigurando-lhe a nativa beleza. Desde logo a Virgem do Carmelo Florentino atraiu o mundo com o perfume de sua santidade. Pontífices, bispos e povo honraram-lhe o sepulcro. Pio VII o visitou em 1805. Gregório XVI, em 1839, aprovou as virtudes heróicas dessa Virgem de eleição, cuja causa, por estranhas vicissitudes, ficou em silêncio durante muito tempo. Reassumida e levada felizmente a termo em nossos tempos, Teresa Margarida do Sagrado Coração recebeu do Santo Padre Pio XI as honras da beatificação a 9 de junho de 1929. Aprovados os 2 milagres subsequentes, a cura de Lourenço Garbani de apendicite aguda e de Fulvia Farsetti Rossi, das consequências de gravíssima fratura. O mesmo Sumo Pontífice se colocou entre os santos no dia 18 de março de 1934. Esta outra Teresinha do Menino Jesus. Reflexões. Alma privilegiada, como tantas outras na igreja, semelhante à silenciosa flor manzoniana, que difunde pelos desertos do céu os perfumes do cálice e morre. Ela teve, para quem a sabe compreender, uma missão heróica de piedade religiosa e de caridade humana e cristã.